Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Luiz e nesse vídeo eu vou falar sobre importantes lições do Miyagi-Do que mudaram os finais de Falcão e Rob Kinn na sexta temporada de Cobra Kai. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Cobra Kai deu a Rob Kinn um final que alguns acharam frustrante, mas o enredo realmente se encaixa perfeitamente nos temas do spin-off de Karate Kid. O final da sexta temporada de Cobra Kai foi incrivelmente satisfatório por muitas razões. A série não apenas concluiu os arcos de muitos de seus personagens de uma forma gratificante, mas os lutadores mais fortes de Cobra Kai foram confirmados por meio dos eventos do Sekai Taikai, permitindo que as cenas de luta fossem consideradas algumas das melhores da série. Embora a estratégia das várias partes da sexta temporada possa ter significado que ela não foi a melhor classificada das temporadas de Cobra Kai, ninguém pode negar que os 5 episódios finais forneceram alguns dos melhores em toda a série. Um grande fator nisso foi Cobra Kai estreitando seu foco para se concentrar em um grupo específico de personagens, resultando em alguns finais inesperados. Uma dessas conclusões foi ligada à lesão de Rob Kinn no Sekai Taikai, o que decepcionou muitos fãs. No entanto, esse ponto da trama resume a melhor mensagem de Cobra Kai e, portanto, de toda a franquia Karate Kid. O final de Rob foi o oposto do que aconteceu com Johnny Lawrence em Karate Kid. Rob mudou a história da família Lawrence. A lesão de Rob Kinn aconteceu na luta semifinal contra Axel. Axel girou Rob enquanto segurava sua perna, quebrando-a. Isso deixou Rob incapaz de lutar. O movimento não foi considerado ilegal pelo árbitro do Sekai Taikai, que era Daryl Vidal, uma das muitas participações especiais dessa sexta temporada de Cobra Kai. Isso permitiu que o Axel avançasse para as finais, mas deixou o Rob de fora. Dado que tanto foco foi colocado em Rob ao longo de muitas temporadas de Cobra Kai, muitos acharam seu final anticlimático e um tanto decepcionante, mas de certa forma esse era o ponto. Porque depois de perder a luta semifinal contra o Axel, o Rob ficou com a escolha de aceitar a derrota. Isso culminou em uma bela cena entre ele e seu pai Johnny Lawrence, na qual Rob conta que o karatê lhe deu tudo que ele poderia querer na vida. Rob então passa a apoiar os eventuais vencedores do Sekai Taikai. E isso mostra que ele aceitou a derrota graciosamente e não deixou que isso o definisse. Isso é o oposto do que aconteceu com o Johnny em Karate Kid Parte 1, que falhou em aceitar a derrota e deixou que isso impactasse em todo o seu futuro. Ao saber como lidar com a derrota, Rob Kinn evitou repetir os erros de Johnny Lawrence. Como foi sugerido, esse era o ponto principal da história de Rob em Cobra Kai. Um grande foco foi colocado em Johnny na parte 3 da sexta temporada, especialmente no episódio final da série. A exploração de como a derrota de Johnny Lawrence para Daniel LaRusso em Karate Kid Parte 1, entre outros elementos como o abuso de John Kreese e a rejeição dele, mudou sua vida para sempre, foi incrivelmente impactante. Rob poderia finalmente ter seguido os passos de seu pai a esse respeito e falhado em processar sua derrota adequadamente. Em vez disso, na parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai, ele escolheu aceitar a sua derrota. Rob Kinn concluiu que esse resultado não significava um fim para ele. Isso até transbordou para a história de Johnny, com o pai de Rob vendo isso, reconhecendo todas as maneiras positivas em que sua vida mudou ao longo de Cobra Kai e aceitando que mesmo se ele perdesse para o Sensei Wolf, ele ainda teria uma vida que valesse a pena ser vivida. Rob foi o catalisador disso ao não repetir os erros de seu pai no torneio regional de 1984, provando que seu arco concluísse de uma forma diferente, inesperada, mas não menos satisfatória, dado o quanto isso influenciou a mensagem mais ampla de Cobra Kai. Rob teve um final feliz e ele já provou o quão bom ele era. A promessa do futuro de Rob deixou claro quão importante foi seu fim. De muitas maneiras, a parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai provou o quão forte foi o final de Rob Kinn por causa da promessa de seu futuro. Rob aceitar a derrota, apoiar Tori e Miguel e reconhecer como o karatê mudou sua vida para melhor teria sido um final feliz o suficiente, mas Cobra Kai deu um passo além.
No episódio final, Rob é mostrado recebendo um patrocínio de karatê ao lado de Tori, que lhe permitirá fazer o que ama para sempre, tornando seu final e o de Tori ainda mais satisfatório do que antes. Tudo isso remete à lição central que o final de Rob nos passa: a derrota não é o fim. Johnny pensou que era durante Karate Kid e sua vida tomou um rumo sombrio, mas ele aprendeu que você pode superar a derrota. Só porque o Rob perdeu para o Axel não significa que ele era um perdedor ou que ele não era bom. O patrocínio que ele recebe prova isso, mostrando que mesmo a derrota não é o fim para aqueles que estão dispostos a aceitá-la graciosamente em Cobra Kai, assim como não é na vida. Rob fez exatamente o que o Sr. Miyagi esperava de Daniel LaRusso em 1984. No entanto, Daniel decidiu que ele queria continuar a luta. Mas tudo que o Sr. Miyagi esperava de Daniel LaRusso naquele momento era que ele aceitasse que ele tinha conseguido respeito fazendo uma boa luta. Miyagi com certeza respeitou a decisão do Daniel de querer terminar aquela luta. No entanto, ele ficaria muito orgulhoso da atitude de Rob King nessa parte 3 da 6ª temporada de Cobra Kai. Daniel provavelmente também entendeu isso e por isso que ele apoiou a Samantha na decisão de não lutar. Quem me acompanha nesse canal desde o início e também na TV Nerdinho sabe que a minha torcida para vencer o Sekai Taikai sempre foi para o Rob King. Ele é o único do trio de ferro que não conseguiu vencer um torneio em Cobra Kai. Rob passou por muitas provações durante Cobra Kai. Ele foi praticamente abandonado por seu sensei na 2ª temporada e isso o levou ao pior momento da sua vida, que foi quando ele machucou o Miguel. Rob King pode sim ter entrado para o Cobra Kai de John Kreese indo para o lado sombrio da força. Mas nem isso o impediu de ajudar quem precisava, pois quando Kenny sofria bullying foi o Rob quem lhe deu a mão. Rob ajudou Kenny a se tornar um grande lutador, e quando Kenny foi para o lado sombrio, o Rob foi capaz de resgatá-lo. Rob foi entre os jovens aquele que demonstrou maior potencial para se tornar um sensei, e como já falei em outros vídeos, ele foi capaz de ensinar Karate Miyagi-Do dentro do dojo Cobra Kai de Terry Silver e John Kreese. Não podemos esquecer que Silver e Kreese sempre zombaram do Karate Miyagi-Do mesmo depois das muitas surras que eles levaram do Sr. Miyagi, e mesmo assim eles permitiram que o Rob ensinasse as técnicas do Miyagi-Do dentro do dojo. Rob King pode não ter vencido o Sekai Taikai, no entanto ele passou uma lição muito importante para o Johnny. Uma lição que o Sr. Miyagi sempre tentou passar para Daniel LaRusso. Ganhar ou perder não importa. Um praticante de Miyagi-Do treina para não ter que lutar, e a derrota faz parte da vida. Mas qual a sua opinião sobre isso? Já deixa aí nos comentários. Gosto muito de acompanhar as comunidades que falam sobre Cobra Kai e vejo que muitos ainda estão insatisfeitos com o final do Falcão. É comum ver vários comentários falando: nunca existiu um trio de ferro ou trio de ouro em Cobra Kai. O Falcão sempre foi um coadjuvante, ele nunca foi um protagonista e nunca esteve no mesmo nível que Rob King e Miguel Dias. O maior erro de Cobra Kai foi fazer o Falcão passar para o lado do Miyagi-Do. Nesse estilo nasceu a versão beta do personagem. O Falcão nunca esteve no mesmo nível que o Rob e ele só venceu o torneio da 4ª temporada porque o Rob se distraiu com o Kenny. A verdade é que muitos não perceberam que a luta do Falcão com o Rob foi muito equilibrada e cada um teve o seu momento de salvação. É importante lembrar que o Rob foi salvo pelo gongo bem antes do Kenny salvar o Falcão. É comum um fã do Rob argumentar que o Falcão cometeu uma infração, puxou o kimono do Rob e por isso o Rob caiu. Mas nós temos que entender que o árbitro não parou a luta por isso e o Falcão marcaria o ponto decisivo. Quanto a isso, já vi várias opiniões diferentes de especialistas de karatê, mas isso não vem ao caso. A verdade é que muitos tentam desmerecer a conquista do Falcão, e ele é o legítimo campeão regional de karatê da 4ª temporada. Outros argumentos são a respeito das 2 últimas temporadas do Falcão, em que ele foi derrotado por Kenny Payne, um adversário que muitos consideravam muito abaixo do seu potencial. Mas a verdade é que a 6ª temporada provou
que Terry Silver estava certo e que o Kenny era um prodígio no karatê. Como já falei no vídeo anterior, a Amanda reforçou isso quando falou que o Kenny se tornou um grande lutador em menos tempo do que qualquer um que ela tenha visto. Ah, mas o Falcão foi derrotado pelo Demitri na parte 1 da 6ª temporada de Cobra Kai. Isso mostra que ele ficou muito mais fraco. Nós temos que entender que o Falcão praticamente entregou aquela luta. Ele estava muito incomodado porque ele não queria ir para a mesma faculdade que o Demitri. Ou seja, ele estava preocupado porque ele estava magoando seu melhor amigo. Quando os dois se desentenderam e lutaram, o Falcão acertou mais forte e venceria a luta. No entanto, ele demonstrou compaixão e o Demitri se aproveitou disso para vencer a luta. Como já falei em outros vídeos, o Falcão poderia ter levantado e alcançado o Demitri e reiniciado a luta, mas ele acreditou que aquilo ali já era um basta. Sabemos que se naquele momento o Eli tivesse a personalidade do Falcão Vermelho, as coisas ficariam feias para o Demitri. Sei que muitos vão argumentar, mas o Falcão Vermelho, com toda a sua agressividade e imprudência, perdeu pro Demitri na 2ª temporada. Mas nós temos que lembrar que aquele Falcão mal tinha defesa e ele era muito imprudente. Enquanto esse Falcão, provavelmente com a agressividade do Falcão Vermelho e com a defesa melhor, teria massacrado o Demitri. Uma pergunta bem interessante que me fizeram foi se o Falcão da 5ª e da 6ª temporada inconscientemente estava dando menos importância para o karatê. Para responder essa pergunta, nós temos que voltar nas primeiras temporadas, quando o Eli era oprimido por valentões. Ele viu que o karatê resolveu as coisas para Miguel Dias e ele resolveu que deveria aprender o karatê Cobra Kai. O problema é que o rapaz levou muito a sério tudo que o Johnny falou para ele na 1ª temporada e ele se tornou o opressor. O Falcão agora estava no lugar do valentão. O que aconteceu com o Falcão foi uma das coisas que fez com que o Johnny mudasse a sua visão a respeito do mantra do Cobra Kai. Não podemos esquecer que tudo que o Johnny ensinou na 1ª temporada se voltou contra ele no torneio, porque o Falcão jogou sujo machucando o Rob, coisa que o Johnny não queria, e depois o Miguel praticamente ignorou o que ele falou sobre jogo limpo. Mas todos os ensinamentos do Johnny ainda faziam muito sentido para o Falcão, que agora fazia parte do dojo campeão regional. Ele estava no auge, agora namorava uma das garotas mais populares da escola. Só precisava se livrar da sua fraqueza binária e do seu irmão binário, que era o Demitri. O mais interessante do Falcão da 2ª temporada é que ele deu o ultimato: ou você está comigo ou você está contra mim. Como o Demitri não conseguiu entrar para o Cobra Kai e ainda falou mal do dojo, ele se tornou um alvo do Falcão. É importante lembrar que o Falcão agiu diferente do Rob. O Rob começou a focar no seu namoro com a Samantha e isso meio que deixou o karatê um pouco de lado, enquanto o Falcão estava totalmente obcecado e colocou os interesses do Cobra Kai acima do seu relacionamento, e por isso ele foi abandonado pela Moon. Quando o Miguel se recuperou, a primeira coisa que o Falcão disse pra ele foi que o Cobra Kai estava muito melhor, ou seja, ali ele ainda dava muita importância para o dojo. No entanto, no final da 3ª temporada, o Falcão percebeu que se o karatê trouxe muitas coisas boas para ele, o karatê também estava cobrando a dívida e estava retirando essas mesmas coisas. Como já falei em outros vídeos, o Falcão continuava com o comportamento de valentão mesmo depois que ele passou para o Miyagi-Do Presas de Águia, e a prova disso é que ele começou a perseguir o Kenny. Durante um certo tempo da 4ª temporada, parecia que o Cobra Kai estava de novo na mão dos mocinhos. Nós podemos ver que o Kenny estava sendo importunado pelo Falcão, inclusive o Rob estava ajudando ele, enquanto a Tori tentava pelo menos manter a paz com a Samantha, e a Samantha sempre estava acertando primeiro. Todo mundo sabe que o auge do Falcão, pelo menos em destaque, foi na 4ª temporada, quando ele se tornou o campeão regional de karatê, derrotando o Rob Keane na final. Depois disso, o personagem recuperou tudo que ele perdeu durante a sua fase de valentão. Ele recuperou o respeito, porque ele era o atual campeão regional de karatê, e ele reconquistou a Moon. Ou seja, o Falcão não tinha mais nada para provar. Mesmo com as derrotas que ele sofreu, ele continuava sendo um excelente lutador. E podemos dizer que ele estava sim num nível próximo ao de Miguel Dias e Rob Keane. A diferença do Falcão para Rob e Miguel é que ele já não tinha mais um motivo forte para se tornar campeão mundial de karatê.
Vamos lá para o Miguel. Ele não tinha a sua entrada na faculdade garantida e ele ainda considerava que a faculdade era muito cara. Ou seja, vencer o Sekai Taikai poderia resolver a vida do Miguel. Já no caso do Rob, ainda era muito pior porque ele não tinha sequer esperanças de entrar na faculdade. Então ele precisava vencer o Sekai Taikai para mudar de vida. Mas qual era a motivação do Falcão, que praticamente já tinha tudo? Não sei se vocês perceberam, mas aparentemente a família do Falcão tem grana. Sei que vocês perceberam que o Falcão e o Demetri foram para a faculdade em um carro com o nome Caltech e a placa era 1 e 0, que são os números binários. Então, assim como a Samantha, eles tinham um bom histórico escolar e provavelmente uma boa situação financeira para ir para a faculdade. Diferente do Miguel, que tinha um bom histórico, mas não tinha uma boa situação financeira. E se formos falar do Rob, ele não tinha nenhum nem outro. Por isso que a frase do Sr. Miyagi, que o Daniel não precisava mais lutar, talvez defina a trajetória do Falcão nessas últimas 2 temporadas. Ele já não tinha mais pelo que lutar. Samantha LaRusso falou algo parecido na parte 3. Ela disse: se eu não estou lutando pelo Miyagi-Do, pelo que eu estou lutando? Não me entendam mal, eu não estou dizendo que o Falcão não levou o Sekai Taikai a sério. No entanto, ele não tinha um motivo tão forte quanto os outros para continuar lutando. Talvez isso tenha ofuscado o brilho do Falcão nas últimas temporadas, porque nas primeiras ele precisava provar o tempo todo que ele era casca grossa, e nem isso ele precisava mais fazer. Sei que eu já tinha falado sobre isso, mas vou repetir. O Falcão não foi nerfado nas últimas temporadas, ele simplesmente encontrou o equilíbrio. E apesar de não ter gostado das últimas derrotas do personagem, ainda acredito que ele teve um final satisfatório. Mas qual a sua opinião sobre isso, já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.